Eles treinam por 2 anos e dominam os céus. Preparar para decolagem. Requisitando elevação a 360. E nossas vidas estão em suas mãos. Pilotos. Mas o que acontece quando um piloto não sabe o que está fazendo? Ele virou assim e mergulhou em direção ao chão. Alguns dos piores acidentes na história da aviação foram causados por erros do piloto. Infelizmente, ele não lidou corretamente com essa situação. A luta para reduzir os erros dos pilotos tornou-se um dos maiores desafios da aviação. Milhões de dólares estão sendo investidos. A filosofia do Airbus era construir um avião à prova de erro humano. Mas, ao tentar eliminar os erros, nós fomos longe demais? Algumas destas medidas teriam acabado causando desastres. Catástrofes aéreas. Erro humano. A Qantas é a companhia aérea mais segura do mundo. Nenhum de seus grandes jatos jamais caiu. Mas em outubro de 2008, esta reputação é colocada em risco. O voo 72 da Qantas está indo de Singapura a Perth. É um Airbus A330, uma das aeronaves mais modernas do mundo. Nos controles, a tripulação conta com a mais nova tecnologia projetada para tornar o voo mais seguro. Mas quando a aeronave, transportando mais de 300 passageiros, se aproxima da costa australiana, de repente, realiza uma série de manobras bizarras e perigosas. Primeiro, ela sobe 60 metros. E com a mesma rapidez, cai 200 metros. O que o avião está fazendo? O que é isso? Entre os passageiros, o caos é total. Na cabine de comando, os pilotos não fazem ideia do que está acontecendo. O avião está agindo por conta própria. Então, acontece novamente. Sem interferência dos pilotos, o avião mergulha mais 120 metros. Minutos depois, o comandante, horrorizado, emite um pedido de socorro. Mayday, 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 Qantas 72. As vidas de 315 pessoas estão em jogo. O piloto conseguirá contornar a situação? A ironia é que todo incidente se deve a um sistema de voo controlado por computador, projetado para eliminar uma causa comum de acidentes aéreos: o erro humano. 8 de janeiro de 1989. A gravidade deste problema fica clara para os ingleses em janeiro de 1989. O voo 92 da British Midland decola para uma viagem de rotina rumo a Belfast, na Irlanda do Norte. A bordo, encontram-se 118 passageiros e 8 tripulantes. A aeronave pertence à nova série 400 dos 737s da Boeing. No comando está o capitão Kevin Hunt, de 43 anos, um dos pilotos mais experientes da British Midland. Seu copiloto é David McClelland, de 39 anos. O avião alcança rapidamente os 8.500 metros. É uma decolagem normal.
Mas então, aos 13 minutos de voo, quando a aeronave está prestes a atingir a altitude de cruzeiro, há um estrondo. O barulho deixa os passageiros alarmados. Todos olham ao redor em busca de uma explicação. Hunt e McClelland suspeitam imediatamente da explosão de uma das duas turbinas do avião. O gravador de voz da cabine registra Hunt perguntando qual das duas turbinas foi danificada. Qual foi? Qual foi? Sua primeira reação é recorrer aos instrumentos da aeronave. Mas os instrumentos que podem lhe dizer se um dos motores está com defeito, os chamados medidores de vibração, eram notoriamente imprecisos nos 737s da época. Os pilotos não confiam neles. Então, quando a cabine de comando é invadida por fumaça, McClelland recorre ao seu conhecimento geral da aeronave. Ele presume que a fumaça está vindo do sistema de ar-condicionado do avião, que nos 737s é alimentado pela turbina direita. O gravador registra McClelland tomando uma decisão clara. É a direita, com certeza é a direita. Desligando a direita. Hunt desliga imediatamente a turbina direita. O barulho e a vibração acabam. Você ouviu? Ouvi. Veio desse lado. A calma retorna à cabine. Os passageiros relaxam. Mas minutos depois, há um estrondo ainda mais alto. E novamente o avião é abalado por vibrações. Seguidas de um silêncio arrepiante. A segunda turbina, a da esquerda, acaba de falhar. O voo 92 está totalmente sem energia. Segundos depois, a aeronave de 400 toneladas se choca contra o solo. An airliner with 118 passengers on board has crashed on the M1 motorway in Leicestershire. No aeroporto de Belfast, o destino do voo, parentes ansiosos aguardam um avião que nunca chegará. Os sinais iniciais sugerem que não haverá muitos sobreviventes. Ed Trimble liderou a investigação do acidente. Mr. Trimble, BBC, can we talk to you? I'm sorry. A maioria dos investigadores teria dito que a chance de muitas pessoas terem sobrevivido era baixa. O avião estava a mais de 180 por hora na aproximação. E o movimento cessou de forma abrupta. Então era de se esperar que a força G tenha sido considerável. Incrivelmente, apenas 47 passageiros morreram. 71 sobrevivem. We were down on the ground with a crash. All the lights were out, and we seemed to be at an angle of about 45 with the vertical. And at that time, really, there were a few people moaning in the cabin saying, "Oh, my leg's hurt. Somebody please help me. I think I've broken my leg." The tailpiece that I was on actually appeared to break away and topple over, and at that stage I was left suspended upside down. Os sobreviventes são levados a hospitais da região. Entre eles está o comandante da aeronave, Kevin Hunt. A princípio, ele é considerado um herói por ter salvado a vida de algumas pessoas. Considering the trouble he was obviously in, I reckon he must have nursed that plane to get so close. He must have done a brilliant job. Mas logo depois, perguntas começam a ser feitas. Nós recebemos relatos
de testemunhas em terra que tinham visto e ouvido o avião durante a aproximação. O que elas disseram foi que a turbina esquerda estava totalmente envolta em fogo. Alguns falaram que tinha a aparência de uma fornalha. Claramente, o motor esquerdo estava com problemas durante a aproximação. O fogo na turbina esquerda teria sido o primeiro barulho que os passageiros ouviram. Mas isso não devia ter sido fatal. Um bimotor pode voar tranquilamente com apenas uma turbina. Claramente, isso não aconteceu. Então a questão era: o que houve com o motor direito? O motor direito é minuciosamente inspecionado. Lentamente, uma verdade horrível se revela. A inspeção técnica do motor direito revelou que não existia nenhum problema com aquela turbina antes do impacto. É a direita, com certeza é a direita. Desligando a direita. E a turbina direita foi a desligada pela tripulação. Porque o piloto havia desligado o único motor ativo. A investigação revelará um caso clássico de erro do piloto. Ele simplesmente não conhecia bem a aeronave. Por não confiarem nos instrumentos, Hunt e McClelland haviam recorrido ao seu conhecimento geral dos 737s. Eles presumiram que a fumaça estava vindo do motor direito. Por isso, o desligaram. O que eles não sabem é que o novo 737 Série 400 é diferente de seus antecessores. O ar-condicionado é alimentado pelas duas turbinas. A fumaça e o cheiro vieram do motor esquerdo danificado e não do direito em perfeitas condições. Para piorar, os instrumentos de vibração dos 737-400, que indicam o mau funcionamento de um motor, são mais confiáveis do que os dos modelos anteriores. Eles haviam indicado com precisão total que o motor esquerdo estava falhando. Mas os pilotos ignoraram a evidência diante de seus olhos. David Lermont é piloto e jornalista especializado em aeronaves. Os dois pilotos tinham os dados de vibração diante de seus olhos. E eles estavam corretos. Estavam mostrando onde era o problema, mas como estavam acostumados a pilotar o 737-300, que tinha medidores de vibração não muito confiáveis, eles desconsideraram totalmente os instrumentos. A investigação revelou uma verdade alarmante. Nenhum dos pilotos conhecia bem a aeronave sob o seu comando. A queda foi causada por um erro humano. Hunt, não mais considerado um herói, é demitido. Hunt e McClelland não tinham quase nenhuma prática com o novo Boeing 737-400. A companhia aérea presumiu que, como eles tinham experiência com o 737-300, só precisavam do que chamam de um curso de diferenças para pilotar o 400. Este acidente em Kegworth é um alerta claro. Os pilotos precisam de uma reciclagem sistemática para evitar novos casos de erro humano. As agências regulatórias e as companhias aéreas reconheceram que, se houvesse alguma diferença no equipamento da cabine de comando, ainda que fosse no mesmo modelo com apenas uma variação, há necessidade de treinamento. Para reduzir os erros, os pilotos começam a passar mais tempo em simuladores de voo controlados por computador altamente realistas. Eles são capazes de recriar quase qualquer situação de voo em quase qualquer lugar do mundo. Os pilotos são capazes de aprender com rapidez e eficiência sobre diferentes aeronaves. Apesar das novas oportunidades de treinamento, Midland 1, tivemos um colapso no trem de pouso. A indústria aeronáutica não absorve totalmente as lições de Kegworth. Não basta apenas oferecer mais treinamento. O treinamento deve ser bom, ou as consequências inesperadas podem ser igualmente letais.
A indústria precisará de outro acidente trágico para perceber que deve fazer ainda mais. 21 de novembro de 2001. Em novembro de 2001, um voo da American Airlines decola do aeroporto JFK em Nova York. O destino do voo 587 é a República Dominicana. A bordo, muitos dos passageiros vão visitar parentes e amigos. Mas quase imediatamente após a decolagem, algo dá errado. Patrick Chuhig é um padre católico local. Eu vi o avião passando. Eu me lembro de ter achado que ele estava voando um pouco baixo. Ele virou assim e mergulhou em direção ao chão. Então eu pensei, meu Deus, deve ser um problema muito sério. E eu me lembro de ter pensado em como o avião parecia lindo em seus últimos segundos de vida, porque a luz do sol estava batendo diretamente no avião antes dele cair no chão. American 587 Heavy, I'm not receiving your transponder. American 587 Heavy, New York. American 587 Heavy, New York. – 265 pessoas morreram imediatamente, incluindo 5 no solo. Christine Negroni é uma jornalista que já escreveu muito sobre a indústria aeronáutica. Foi um evento traumático, porque aconteceu só 2 meses depois de 11 de setembro. Então, houve preocupações imediatas, relatos de testemunhas de que o avião tinha sido vítima de um atentado terrorista. Por que um avião cairia do céu de repente e explodiria no chão? Então, o que eu ouvia as pessoas dizendo era: nossa, devia ter outra bomba nesse avião. Foi um dos piores acidentes na história da aviação americana. Era impossível chegar muito perto do fogo de tão intenso. Quando olhei para as pessoas perto do lugar, elas estavam atordoadas. Uma das vítimas é José Lora, um estudante de direito. Sua irmã ainda acha difícil falar sobre ele. É muito difícil viver com essa dor. Sempre que eu vejo uma foto do meu irmão, eu prefiro nem ver as fotos dele, porque eu não quero nem pensar que ele não está mais aqui. É muito difícil. O homem encarregado de investigar o acidente é Bob Benson. Ele logo encara as exigências por respostas imediatas. É um desastre muito público em um local igualmente muito público. Eu senti muita pressão da prefeitura de Nova York. Desde a primeira entrevista coletiva, a pergunta era a mesma: o que aconteceu aqui, qual foi a causa do acidente? E não sabíamos responder. A busca por respostas é prejudicada pela escala da devastação. Não restou quase nada da aeronave. Minha primeira preocupação foi com a magnitude do trabalho. Com frequência, nesses acidentes, nós obtemos muitas informações dos próprios destroços, mas infelizmente nesse caso o incêndio foi tão grande, porque a aeronave estava tão cheia de combustível quando caiu, que sobraram pouquíssimas pistas físicas. Mas os investigadores encontram uma pista enorme. Tinha a ver com o estabilizador vertical do avião que estava flutuando na baía, a mais de 1,5 km do ponto de impacto. Seria muito estranho para um terrorista explodir só a cauda de um avião. Desde o início, nós concluímos que era uma coisa um pouco mais complicada do que um ataque terrorista. It is the case that the National Transportation Safety Board is the lead agency because all information we have currently is that this is an accident. Mas se foi um acidente,
o que o causou. Inicialmente, a suspeita recai sobre os métodos de construção revolucionários da Airbus. Grandes partes da aeronave são feitas com um novo material conhecido como composto de fibra de carbono. Os materiais compostos são o caminho do futuro. São fortes e, acima de tudo, leves. E, na indústria aeronáutica, leveza é igual a dinheiro. Alguns dos componentes com este tipo de fibra de carbono são a cauda da aeronave e seus pontos de ligação. Teria ocorrido uma falha gigantesca neste novo e revolucionário material? As implicações são terríveis. Os alarmes soaram. Ficamos muito preocupados com o resto da frota da Airbus, já que poderia haver defeitos de fabricação em outros aviões. Se a Airbus estivesse construindo aeronaves com peças defeituosas, centenas de aviões poderiam cair do céu? Nós passamos muito tempo estudando e testando a resistência desses componentes e a qualidade do design deles. Os investigadores usam um scanner de ultrassom para identificar micro-rachaduras e falhas ocultas no material. Ao contrário do metal, suas falhas e tensões não são vistas a olho nu. Eles reexaminam o projeto. Examinam outros aviões da Airbus. E não encontram nada que explique por que a cauda teria se separado. E, no fim, foi uma pista falsa. O projeto era mais resistente do que as normas exigiam. Mas, se não é uma falha estrutural, por que a cauda da aeronave havia caído? Em busca de outras pistas, a equipe de Benson recria os últimos minutos da aeronave. As atenções logo se voltam para o copiloto da aeronave, Stan Molin, de 34 anos. Filho de um piloto comercial, Molin voava há 10 anos, sempre na American Airlines. American 587 Heavy Kennedy ground runway 31 left for departure. Taxi left on Bravo, hold short of Juliet. Naquele dia, enquanto o voo 587 se prepara para decolar, Molin está no comando. Left Bravo, short Juliet, American 587 Heavy. Em sua frente, há um voo da Japanese Airlines. Quando a aeronave decola, suas turbinas geram poderosos vórtices de vento. Estes vórtices são causados pela esteira de turbulência. Os vórtices da esteira são mini tornados muito poderosos, criados quando uma aeronave voa pelo céu. Surge um em cada ponta da asa. Estes vórtices podem causar turbulências graves. Se, por exemplo, um avião pequeno tentar seguir de perto um avião grande, o menor poderia sofrer danos estruturais. O efeito de entrar numa esteira de turbulência seria comparável a cair numa batedeira. Então, o avião de trás precisa manter a distância. Os controladores de tráfego aéreo sabem disso e todo piloto deve saber, porque o ar fica muito agitado. American 587 Heavy 1300, 91131 left, clear for takeoff. 1331 left, American 587 Heavy. Mas um fenômeno tão comum quanto a esteira de turbulência poderia ter afetado o voo 587? American 587 Heavy, fall. No Comitê Nacional de Segurança dos Transportes, a equipe de Benson continua em busca de respostas. Eles procuram evidências na castigada caixa preta do avião. E transformam os dados numéricos em uma ilustração do que aconteceu. Gradualmente, eles reproduzem os minutos finais do voo 587 e tudo se resume a um erro do piloto.
O gravador da cabine capta a voz do comandante. Um pouco de esteira de turbulência, não? Molin responde. É. Então, para estabilizar o avião, ele pisa nos controles do leme. É o procedimento padrão para estabilizar uma aeronave nestas circunstâncias. A caixa preta mostra que Molin foi especialmente vigoroso. Primeiro, ele força o leme repentinamente para a direita. Depois, para a esquerda. Ele operou com tanta agressividade que o leme foi de limite a limite. Ou seja, o máximo para a direita e o máximo para a esquerda que ele podia ir. 4 vezes em 7 segundos e meio de um lado para o outro. Bam, 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 bam. O movimento rápido gera um estresse enorme sobre a estrutura da aeronave. Até que ele se torna grande demais. O copiloto aplicou uma carga sobre o estabilizador vertical que foi o dobro do que a peça era feita para aguentar. E ela acabou cedendo. Os pontos de ligação se rompem. A cauda é arrancada. E o avião se choca contra o solo. Mas como um piloto pode ser capaz de quebrar um avião simplesmente? A investigação revela que a Airbus emitiu alertas específicos sobre a reversão violenta do leme. Mas a American Airlines nunca avisou a seus pilotos que isso poderia levar a um dano estrutural. Na verdade, o treinamento encoraja os pilotos a usar o leme de forma vigorosa. A conclusão é horrivelmente clara. Mais de 250 pessoas morreram por causa de um erro de pilotagem. Molin simplesmente não havia tido o treinamento adequado para pilotar um Airbus. Ao longo da investigação, outros fatos sobre Molin emergem. Descobrimos que ele tinha uma propensão a exagerar nas reações. Ele tendia a reagir com exagero a situações como a esteira de turbulência. E, infelizmente... Euphoria, Calvin Klein. Para muitos observadores leigos, há outra questão. Por que, em um aeroporto movimentado como o JFK, onde a esteira de turbulência é um problema rotineiro, um piloto inexperiente, conhecido por reagir com exagero, foi o responsável pela decolagem? É uma história que remonta ironicamente a uma tentativa anterior de reduzir os erros de pilotagem. 18 de junho de 1972. Heathrow, Londres, 1972. Os pilotos da então chamada British European Airways estão no meio de uma acirrada e polêmica disputa salarial. Os pilotos novatos planejam uma greve. Mas muitos dos pilotos mais velhos se opõem com veemência à ideia. Um deles é o capitão Stanley Key, há 4 anos de sua aposentadoria e determinado a não criar confusão. Naquela tarde, Key tem uma discussão furiosa com um piloto mais jovem e militante. Para o Stanley Key, as greves eram um abandono do dever. Você tinha uma tarefa a cumprir e a única coisa que não podia fazer era fracassar nessa tarefa. E ela consistia em realizar o seu trabalho de um jeito ou de outro. Várias horas após a briga, Key é escalado para um voo de rotina rumo a Bruxelas. Com ele, no voo 548 da BEA, estão o copiloto Jeremy Keeley e o segundo oficial Simon Ticehurst. Quando a aeronave deixa o Heathrow, Key, nos controles, ainda estaria furioso com a discussão.
De repente, as coisas dão errado. Aos 2 minutos e meio de voo, a aeronave entra em stall. Ela voa abaixo sobre Staines, uma cidade densamente povoada nos arredores de Londres. Segundos depois, ela se choca contra o solo. Quase imediatamente, curiosos lotam a área. Todas as 118 pessoas a bordo morrem. É o pior desastre da história da Grã-Bretanha. Em poucas horas, investigadores de desastres aéreos chegam ao local. Ao revirar os destroços, eles encontram algo intrigante. The flight recorder we took away last night rather suggests that something went wrong with the leading edge droop around about 1,800 feet. Droops são flaps na parte frontal das asas de um jato, que se estendem para oferecer maior sustentação a baixas velocidades. Um Trident deve atingir os 900 metros e estar voando a 415 km por hora para que os droops sejam recolhidos em segurança. Mas a caixa preta mostra que o voo 548 da BEA estava a apenas 550 metros de altura e a uma velocidade de 300 km por hora quando os droops foram recolhidos. Foi cedo demais. O avião teria entrado em stall imediato. Este foi o primeiro erro, mas não deveria ter sido fatal. Quando os instrumentos da aeronave sentem um stall, um procedimento automático de emergência é ativado. Chris Woods é ex-piloto de Tridents e instrutor. A primeira coisa que acontece é um alerta. Ele chacoalha a coluna de controle e basicamente diz ao comandante: você está voando muito devagar. Empurre o manche para frente e abaixe o nariz da aeronave para ganhar velocidade. Se mesmo assim o piloto não reagir, um segundo procedimento de emergência entra em ação. Uma haste empurra o manche até o final e o segura lá até que a velocidade seja recuperada. O avião mergulha. A velocidade aumenta e o stall é evitado. Ainda assim, a caixa preta mostra que alguém desativou estes alarmes. Por quê? O que levou Stanley Key, um piloto muito experiente, a cometer um erro tão básico? E por que nenhum de seus colegas o impediu? Os investigadores examinam várias possibilidades. Uma necropsia revela que Key tinha problemas cardíacos. Ele nunca contou para ninguém, mas tinha. A discussão antes da decolagem teria desencadeado um ataque? Uma pista ainda mais surpreendente vem de um pedaço dos destroços do avião. É a mesa da cabine de comando de um piloto júnior. Ela está coberta de mensagens contra Key. Uma delas diz: Key tem que ir. Para onde? Por água abaixo. Outra sugere: quando Stanley Key morrer, quem será o representante de Deus na BEA? Seria uma pista sobre o problema real? A briga a respeito da greve teria tornado o relacionamento de Key com sua jovem tripulação tão desgastado que eles simplesmente não estavam conversando? Kelly ou Ticehurst teriam expressado preocupação e Key, o oficial sênior, simplesmente os ignorado?
Na hierarquia daquela cabine de comando, era muito mais difícil contestar o comandante do que é hoje em dia. Nunca saberemos se esta é a verdade. Mas o relatório do inquérito resulta em mudanças importantes criadas para reduzir erros de pilotagem futuros. Deste ponto em diante, é o oficial júnior quem pilota a aeronave, especialmente sob condições difíceis. Assim, o oficial sênior, o comandante, fica livre para identificar problemas e, se necessário, exigir uma mudança nos planos. E é por isso que quase 30 anos depois, quando o voo 587 da American Airlines decola de Nova York, ninguém questiona o fato de Stan Mollin, o oficial... A partir das 9h30, só no Discovery. No início dos anos 2000, as lições de acidentes como os de Kegworth e Nova York finalmente são absorvidas. Os relatórios dos 2 acidentes recomendam um treinamento melhor. Mais pilotos passam mais tempo em simuladores cada vez mais sofisticados. Mas, na indústria aeronáutica, há um desdobramento ainda mais importante pensando para eliminar o erro humano: a automação. A líder neste campo é a fabricante europeia de aeronaves Airbus. Em meados dos anos 1990, a Airbus lança a nova série A330. É uma das primeiras aeronaves a fazer uso extensivo das novas tecnologias digitais. Ela é tão inteligente que praticamente voa sozinha. A filosofia do Airbus era construir um avião à prova de erro humano, capaz de proteger o avião das decisões erradas dos pilotos. E foi exatamente o que eles fizeram. Martin Alder é piloto de Airbus. Eu tenho um controle simples e não um manche. Parece um joystick de videogame. O controle é como um mouse de computador e recebe instruções do piloto. Mas o piloto automático da aeronave também recebe dados de diversas outras fontes espalhadas pelo avião. Os computadores recebem informações sobre velocidade, altitude e centro de gravidade do avião. E elas são adicionadas ou subtraídas para garantir que as ordens enviadas aos mecanismos de controle na ponta das asas sejam exatamente necessárias para cumprir a tarefa. Isso significa que os controles são sempre ajustados para oferecer eficiência máxima. O voo passa a depender bem menos da habilidade do piloto. Hoje, com o fly-by-wire digital, mesmo diante de uma adversidade comum, eu não me preocuparia. E o mais importante, o programa é capaz de ignorar o piloto caso ele cometa um erro. Ele limita os ângulos de inclinação que o piloto pode aplicar, limita até onde o nariz do avião pode subir e até onde ele pode descer, para impedir que o piloto acelere demais e danifique o avião, faça manobras abruptas e danifique o avião, ou voe muito devagar e perca o controle do avião. O avião não deixa os pilotos fazerem nada que possa causar um acidente. Com exceção da decolagem, que ainda não pode ser totalmente automatizada, o piloto não precisa fazer praticamente nada, além de observar os displays de cristal líquido ultramodernos. O erro do piloto é praticamente eliminado. O voo se torna bem mais seguro. Em teoria. Uma destas aeronaves superautomatizadas é a do voo 72 da Qantas, de Singapura a Perth. Reconstituição. O avião acaba de fazer 3 mudanças drásticas de curso sem nenhuma interferência dos pilotos. Primeiro, ele subiu. Depois, mergulhou. Muitos dos 300 passageiros estão com sérios problemas. As pessoas foram arremessadas, jogadas contra o teto e depois jogadas no chão. Computadores foram arremessados, bagagem, tudo o que estava solto. Muita gente se feriu gravemente. Vários têm ossos quebrados.
muitos outros sofrem pancadas fortes. Os pilotos tentam freneticamente recuperar o controle. Mas eles já haviam passado horas olhando para as telas sem que nada acontecesse. Elas geraram uma falsa sensação de segurança. Agora, eles perdem minutos valiosos para entender o que está havendo. Quando acontece uma falha, é claro que levamos um susto. Nós somos humanos. Então temos que começar a absorver a informação e decidir a partir disso qual é a reação adequada. Quando ocorre um problema eletrônico ou de computador em uma cabine automatizada, o que a maioria dos pilotos diz é: o que o avião está fazendo agora? O que o avião está fazendo? O que é isso? E para mim, essa expressão é muito importante, porque ela ilustra muito bem a distância entre o avião e a pessoa que está pilotando o avião. Esse processo pode fazer um piloto perder um tempo precioso. Finalmente, os pilotos percebem que o famoso sistema de controle computadorizado do avião está com um defeito e o desligam. Oh, meu Deus! 40 minutos depois, o avião faz uma aterrissagem de emergência no estado da Austrália Ocidental. Todos sobrevivem, mas por pouco. 53 pessoas são hospitalizadas com lesões que vão de fraturas a danos na coluna. Está doendo. Respire fundo. Respire pelo nariz. Como este voo se transformou em um pesadelo? Uma investigação chega a uma conclusão inesperada e irônica. O próprio sistema criado para reduzir os erros de pilotagem causou o problema. O avião é equipado com sensores que monitoram automaticamente o ângulo do voo. Eles parecem ter enviado dados corrompidos aos computadores que controlam o piloto automático. Primeiro, eles dizem ao piloto automático que o avião está inclinado para baixo. Na verdade, ele está voando normalmente. É como qualquer computador. Se você der um comando errado, ele vai presumir que é correto e começa a agir de acordo. O piloto automático, achando que a aeronave está descendo rápido demais, ordena uma subida. Os computadores foram informados de que a altitude do avião estava variando. Mas não estava. E eles tentaram corrigi-la. Segundos depois, os sensores mudam de ideia e mandam o piloto automático descer. Então, os computadores em si não estavam errados, mas os sensores estavam. Os pilotos ficaram sem opção, a não ser desligar o piloto automático. Hoje, as cabines de comando modernas são mais bem equipadas e mais aptas a ajudar o piloto do que nunca. O treinamento é mais frequente e rigoroso. Os erros de pilotagem devem estar diminuindo. Voar nunca foi tão seguro. Mas a ironia é que, ao tentar eliminar o erro humano, nós geramos uma nova série de problemas inesperados.